Nos termos da Lei Orgânica do Município de Jaguaraíba, do Regimento Interno da Câmara Municipal, tenho a honra de declarar aberta esta sessão solene, convocada especialmente por meio do edital de convocação número 19/2025, para a entrega de títulos aos 2 ilustres cidadãos pelos seus relevantes serviços prestados em prol deste município. Agradeço a honrosa presença das autoridades, dos homenageados e público em geral, os quais estão abrilhantando a nossa solenidade. Justifico a ausência do vereador Alain, justifico a ausência do vereador William, que tinha compromissos pessoais, do vereador Vinícius e do vereador Rodrigo, também justifico a ausência deles por motivos pessoais que já tinha marcado. Convidamos a compor a mesa dos trabalhos o senhor excelentíssimo prefeito José Slobodá, também o excelentíssimo senhor Reginaldo Xerimbim, vice-prefeito municipal. Convidamos a todos para postarem-se em pé, a fim de ouvirmos o hino nacional brasileiro. Plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso bem da própria morte. Ó pátria amada, toda salve, salve. Brasil nos une denso um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido, conosco, e o teu futuro espelha essa grandeza. A terra adorada, entre outras mil, és pro Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berços esplêndidos, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol de um novo mundo. Do que a terra mais arida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo
segues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. Em quem ninguém te adora, a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Nesse momento, solicito que o ilustre historiador e assessor parlamentar, o senhor Rafael Gustavo Puminho Lopes, faça a leitura das súmulas dos respectivos decretos e suas biografias. Decreto Legislativo número 44, 2025, de autoria do vereador Adilson Passo Félix, título de cidadão honorário ao deputado federal Antônio Vancher. Boa noite, senhor presidente, senhor prefeito municipal. Antônio Vancher, carinhosamente conhecido como Toninho, nasceu em Foz do Iguaçu, no Paraná, filho de Paulo e Maria Vancher. Sua história de vida é marcada por dedicação, trabalho árduo e uma busca incansável por melhorias para a sua comunidade e para todo o Paraná. Casado há 50 anos com Ângela Vancher, com quem tem 3 filhos, Alisson, Marcos e Tiago, e 7 netos. Toninho tem sua trajetória profundamente entrelaçada com os valores da família, responsabilidade e compromisso social. Formado em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, sua carreira profissional iniciou no setor imobiliário, onde atua desde 1979. A sólida experiência nesse setor foi a base para o seu engajamento político, o qual se consolidou a partir da década de 1990. Toninho desempenhou um papel essencial na criação do município de Fazenda Rio Grande, um marco em sua carreira política. Como prefeito dessa cidade, em 2 mandatos, transformou a infraestrutura urbana, avançou no saneamento básico e implementou projetos de lazer e qualidade de vida para toda aquela população. Sua gestão foi tão reconhecida que ele passou a ser visto como um dos maiores prefeitos da região metropolitana de Curitiba. A experiência política de Toninho não se limitou ao âmbito municipal. Além de sua atuação como prefeito, ele também exerceu o cargo de deputado estadual, onde teve uma atuação destacada em prol de diversas causas. Atualmente, no seu 3º mandato como deputado federal, Toninho Vancher se consolidou como um dos principais representantes do Estado do Paraná no Congresso Nacional, sendo reconhecido pelo seu foco no desenvolvimento dos pequenos municípios, que, frequentemente, enfrentam desafios de infraestrutura e acesso a recursos. Considerado um deputado municipalista, Toninho acredita que é nos pequenos municípios onde o atendimento mais qualificado e os investimentos são urgentes e necessários. Sua agenda política prioriza sempre atender às demandas e necessidades específicas de todas as comunidades. Filiado ao Partido Progressistas, Toninho Vancher também desempenha um papel de liderança como coordenador da bancada paranaense federal desde 2016. Sob sua coordenação, a bancada tem trabalhado de maneira estratégica para garantir recursos e investimentos significativos para todos os municípios do Paraná, com foco especial nas cidades menores e mais necessitadas. Antônio Vancher é um exemplo de dedicação e liderança, um político que não apenas ocupa cargos importantes, mas se compromete dia a dia a fazer a diferença na vida das pessoas. Seu legado político e empresarial é marcado por uma trajetória de constante transformação e pela busca incessante pelo bem-estar coletivo. Por toda a sua trajetória, na noite de hoje, Antônio Vancher, o Toninho, recebe o título de cidadão honorário de Jaguareíva. Senhoras e senhores, ao deputado, uma salva de palmas.
Decreto Legislativo número 57/2025, o qual concede o título de cidadã benemérita à senhora Carla Priscila Fadel Schmigel, de autoria do vereador-presidente Dimas Alberto Faria Correia e do vereador Valdeci Cox. Carla Priscila Fadel Schmigel nasceu em 16 de janeiro de 1973, em Jaguareíva, Paraná, filha de Calil Fadel, in memoriam, e Sueli Santos Fadel. É filha do meio, tendo como irmãos Michela Simone Fadel Legatti e Cleófas Abraham Davi Calil Fadel. Desde a infância, destacou-se pela dedicação aos estudos, frequentando o Colégio Estadual Padre José de Anchieta até a 3ª série. Mais tarde, o Colégio Olavo Bilac, na 4ª série, e, posteriormente, o Colégio Estadual Rodrigues Alves, o CERA, onde concluiu o curso de magistério. Muito jovem, descobriu sua vocação para a comunicação e o contato com o público. Em 1º de junho de 1991, iniciou sua trajetória profissional na Rádio Jaguariaíva, paixão que marcou definitivamente sua vida. Teve também uma experiência profissional em Ribeirão Preto, São Paulo, na Rede Transamérica de Rádio, mas logo retornou à sua terra natal e à Rádio Jaguariúva, onde permanece até os dias atuais. Com a transformação da emissora em rádio pública municipal, Carla passou a estar ainda mais próxima da comunidade, apoiando a administração municipal em cerimoniais, coberturas jornalísticas e serviços de comunicação. No ano de 2020, enquanto concluía o curso de jornalismo pela Uninter, enfrentou um grave episódio de Covid-19, permanecendo naquela época 40 dias internada na UTI. Com fé, perseverança e a graça de Deus, venceu a doença, retomou seus projetos e concluiu sua formação acadêmica, tornando-se assim jornalista diplomada e radialista por vocação. Ao longo de sua trajetória, sempre buscou a excelência na comunicação e dedicou sua vida ao convívio com as pessoas, ao serviço comunitário e à defesa de causas humanas e animais. Para Carla, a rádio é um dom divino, instrumento que lhe permite informar, acolher e servir, com respeito, carinho e profissionalismo. Por sua história de superação, pelo trabalho constante em prol da coletividade e pela dedicação à comunicação e ao desenvolvimento de Jaguariaíva, Carla Priscila Fadel Schmigel recebe hoje, com mérito e honra, o título de cidadã benemérita de Jaguariaíva. Senhoras e senhores, uma salva de palmas à radialista Carla Priscila. Senhor presidente, eram estas as biografias. Obrigado. Convido também o deputado estadual Alisson para compor, junto com nós aqui, a mesa. Nesse momento serão feitas as entregas das concessões de títulos e ouviremos os pronunciamentos dos homenageados que assim desejam fazer. Convidamos o vereador Adilson Passo Félix para que proceda a entrega do título de cidadão honorário ao excelentíssimo senhor deputado federal Antônio Vancher. Faz o favor, me deixando assim também. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado federal Antônio Vancher, que faça o uso da tribuna. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas.
cumprimentar aqui o prefeito Juca, ao vice-prefeito Reginaldo, ao nosso presidente da Câmara, o Dimas, né? E cumprimentando o vereador Adilson, cumprimento todos os outros vereadores aqui presentes, cumprimentar a primeira-dama Cléia, em nome dela, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes também, cumprimentar o Chicão, né, o presidente da Câmara lá de Tomazina, veio de lá aqui me prestigiar, está lá atrás. Muito obrigado, Chicão. É muito importante também estar aqui o Paulo e o Faísca de Araputi, né? Dar um abraço a vocês também. Meus amigos, poucas pessoas conhecem a minha história e por que eu estou aqui hoje, por que você está aqui hoje. Quando apareceu um desafio para mim, já tinha 50 anos de idade, a disputar uma eleição, e eu conto essa história porque eu não tenho como deixar de falar. Não era filiado a partido, não entendia da política, mas eu tenho comigo uma forma de tomar decisão. E o jeito que eu tomo decisão para enfrentar desafios da minha vida e fazer as coisas é consultar aquele que nos dá a direção, que nos leva, que nunca deixa a gente errar, né? E todos nós temos a nossa fé, e eu sou um crente, independe se você é evangélico, católico. A crente é aquele que crê em Deus e sabe que pode falar com Ele, porque se esse Deus que eu creio não pode falar comigo, não há necessidade de eu estar com Ele. Mas esse Deus fala. E eu fui procurar o meu pastor e fui falar para ele que eu queria saber dele o que ele achava de eu entrar na política. A primeira resposta que ele falou para mim: não faça isso, né? Aí eu falei: mas por quê? Não. Aí ele falou: mas daí no final da conversa ele falou: mas eu não posso dizer para você o que você vai fazer. Porque você sabe, a gente aprende que Deus vai te dar para você a direção de se você deve ou não. Estou falando disso que, exatamente por causa que Deus falou comigo naquela época, eu estou aqui hoje. E ele falou que Deus ia me dar 3 palavras. Nós que acreditamos, a gente acredita nisso. E eu era de dar testemunho na praça, porque às vezes o teu testemunho pode transformar a vida de alguém. Às vezes não, quase sempre. E eu fui lá na Praça Vitória, lembro, como se fosse hoje, tinha um rapaz louvando a Deus com a harpa, ele virou para mim e disse para mim, com muita certeza, de que era uma palavra de Deus para mim. Ele não sabia de nada que estava acontecendo. Ele falou para mim que Deus tinha uma palavra para mim, estava escrita em Apocalipse 3, 7 e 8. Versículo 8 diz assim: conheço tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele leu esse versículo para mim, e eu saí dali, fui para casa, mas eu não liguei as coisas. Mas quando eu cheguei no meu escritório, depois de uma semana, mexendo no meu penal, sabe o que é penal? Alguém sabe o que é penal, né? Esse pastor que falou para mim não entrar na política, ele tinha vindo dos Estados Unidos e me deu um papel amarelo que estava escrito isso aqui, ó: o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. E falou para mim: um dia você vai saber por que Deus te mandou falar isso. E aí eu falei: bom Deus, se tem alguma coisa a ver com a minha caminhada na política, o senhor tem que ser mais direto. Aí isso não é que aconteceu todo dia, foi acontecendo de forma gradativa. Chegou um momento em que teve um pregador na cidade, e ele
pregando, parou de pregar e disse, olha, Deus mandou dizer uma palavra para a cidade. Um homem de Deus vai governar essa cidade. E lá estava um rapaz que me conhecia e disse que quando ele falou isso, ele viu eu sentado na cadeira do prefeito. Por isso eu estou aqui hoje. Por isso eu caminhei com ele até hoje. Deus não me abandona. E por isso eu sou obrigado a trazer uma palavra para vocês hoje, meus irmãos. Porque é minha missão. Eu não sou um deputado só. Eu quero cumprimentar vocês com a paz sobre a vida de todos vocês. Hoje, eu quero te lembrar de algo que talvez você já saiba, mas que o seu coração precisa ouvir de novo. Você não veio aqui por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Você não está nesse lugar apenas para prestigiar um deputado que, com muita honra, recebe o título de cidadão honorário de Jaguaraíva. Não foi sorte, não foi destino, foi escolha. Foi o olhar eterno de Deus sobre você, sobre mim, sobre nós. Antes mesmo do primeiro sopro da nossa vida, da tua vida, antes do teu nascimento, antes da tua família te segurar nos braços, já havia no céu dizendo, este é meu, esta é minha, eu escolhi. Como é bom saber disso. Como é bom descansar na certeza de que não somos frutos de um acidente, mas de um projeto divino. A verdade, irmãos e irmãs, é que muita gente ainda anda por aí tentando encontrar um lugar de pertencimento. Correm atrás de aceitação, mendigam amor em lugar errado, carregam feridas de rejeição. Talvez você, alguém, esteja vivendo assim. Talvez você já tenha se perguntado, será que alguém realmente me quer? Será que eu sou importante para alguém? E hoje Deus responde a nós, eu te escolhi. Não foi por acaso. Não foi porque você era o mais capacitado, o mais bonito, o mais forte, o mais santo. Não. Ele escolheu você porque o amor dele é soberano, livre e absoluto. Ele ama porque ama. Ele escolhe porque ele é Deus. Eu quero te convidar agora a abrir o coração para essa verdade. Porque quando a gente entende que foi escolhido por Deus, tudo muda. O medo começa a perder força, a solidão já não tem mais domínio, a insegurança dá lugar à confiança. Sabe por quê? Porque se o Deus Todo-Poderoso disse, você é meu escolhido, então, não importa quem te rejeita, não importa quem te deixou de lado, não importa quem não acreditou em você. O céu acreditou. E quando o céu acredita, ninguém pode apagar a marca da escolha divina sobre a tua vida. Eu sinto que essa palavra hoje é para erguer coração desanimado, para curar ferida profunda. Tem pessoas aqui, sempre aquém, que vive tentando provar o seu valor, mas ainda não entenderam que o maior selo já foi colocado, o selo da escolha de Deus. Respira fundo agora. Deixa essa verdade descer da mente para o coração. Você não está esquecido, você não está fora do plano, você não está atrasado, você não está perdido. Deus te escolheu. E porque Ele te escolheu, você pode descansar. O que Ele começou, Ele vai terminar. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quem te chamou é fiel. Quem te separou tem poder para te sustentar. Essa
palavra está em João, capítulo 15, versículo 16. Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Que palavra poderosa! Jesus fala isso aos seus discípulos, mas essa verdade ecoa até hoje, sobre a tua vida, sobre a minha vida. A verdade de Deus é para hoje. Não somos nós que decidimos entrar nessa história, foi Ele que nos enviou. Foi Ele que nos chamou. Foi Ele que disse: eu quero você. O mais impressionante, esse versículo foi pronunciado na última ceia. Jesus sabia que estava prestes a enfrentar a cruz. Sabia do peso da dor, da traição que viria. E assim, e ainda assim, Ele olha para os seus discípulos e afirma: eu escolhi vocês. Que amor é esse? Um amor que não depende da nossa perfeição, um amor que não se assusta com as nossas falhas, um amor que nos coloca em plena consciência dentro do plano eterno de Deus. Quando Jesus diz: eu vos escolhi, Ele não apenas nos coloca num grupo de seguidores, Ele nos chama e nos dá uma missão, para que vades e deis frutos. A escolha não é só um privilégio, é também uma responsabilidade. Quem é escolhido não pode viver de qualquer jeito. Quem é escolhido representa o reino de Deus. Mas, ao mesmo tempo, essa palavra nos traz segurança, porque aquele que escolhe também capacita. Ele não apenas nos chama, nos sustenta, Ele não apenas nos envia, Ele garante que o fruto permanece. Eu quero terminar perguntando algo bem simples. Quantas vezes você já se sentiu pequeno demais para realizar o plano de Deus, que Deus te deu? Quantas vezes você olhou para si mesmo e pensou: eu não tenho o que é preciso, eu não sou bom o suficiente, eu não vou dar conta de tudo isso? Pois é, meus amigos, justamente nesse momento, precisamos lembrar que não fomos nós que escolhemos, foi Ele que nos escolheu. E se Ele escolheu você, então Ele já sabia das suas limitações, Ele já conhecia as suas falhas, seus medos, suas inseguranças, mas mesmo assim Ele disse para você: eu quero você. Isso significa que a escolha de Deus não está baseada na nossa performance, mas no amor dEle. Não está fundamentado no nosso passado, mas no futuro que Ele escreveu para nós. Ele não escolheu você e eu, porque já tinha tudo pronto. Ele escolheu porque, através dEle, nós podemos, você pode ser transformado e frutificar para a honra e glória dEle. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês hoje. A minha caminhada hoje não é só de um político, mas de alguém que acredita que Deus é capaz de mudar, que Deus é capaz de transformar a realidade. Deus me deu essa missão, ser um político que não pode falhar, mas vou falhar. Que não pode errar, mas vou errar. Mas eu tenho um Deus que não falha, que não erra, que me corrige e me conduz pelo caminho certo. Deus abençoe todos vocês. Desculpe se não era isso que seria ouvido político, mas é isso que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. Uma boa noite e muito obrigado.
Convido os vereadores Dimas Alberto, Faria Correia e Valdeci Cox para que proceda a entrega de título de cidadã benemérita à senhora Carla Priscila Fadel Schmigel. Eu vou pedir que o prefeito Juca e o vice-reginaldo acompanhem nós, devido a Carla sempre trabalha com você. Convido o deputado também que faça o assento da mesa, deputado. Agora concedo a palavra à senhora Carla Priscila Fadel, que faça uso da tribuna. Até fiquei um pouco perdido, né? Bem, é um local que eu estou bem em casa, bem à vontade. Claro que em ocasiões diferentes, né, nós ocupamos essa tribuna. Eu gostaria de, inicialmente, antes de falar alguma coisa, desejar uma boa noite a todos. Quero cumprimentar o nosso prefeito Juca, quero cumprimentar o meu vice-prefeito também, Reginaldo, porque vocês são meus também. Cumprimento aos secretários municipais e, em nome do meu secretário Leopoldo, que hoje ocupa a nossa pasta da Secretaria Municipal de Comunicação, cumprimento aos demais e as demais autoridades aqui presentes. Secretária Cleia, obrigada pela tua presença aqui. Estamos andando juntos e isso é importante, né? Quero expressar a minha alegria em compartilhar este momento tão especial em que recebemos, não é, deputado, reconhecimentos que representam o carinho, o respeito e o compromisso com a nossa querida Jaguariaíva. E aproveito para agradecer a sua presença aqui também, deputado federal Toninho Vander, parabenizá-lo pelo merecido título concedido pela Câmara Municipal, em reconhecimento ao importante trabalho, né, que o senhor vem realizando e as conquistas que têm beneficiado o nosso município. Somos sabedores que vem trazer recursos para Jaguariaíva, isso é muito importante, e é o que Deus colocou às suas mãos, é o que o senhor está realizando. Então, deputado, receba aí o nosso respeito e a nossa gratidão por tudo que tem feito por Jaguariaíva e por todo o estado do Paraná. Muito obrigada pela sua presença. E eu tinha escrito alguma coisa, eu até prometi para a minha família que eu não ia me estender. Eu não vou me estender, mas como que um radialista, um locutor, não vai falar muito, né? A gente fala demais, mas eu prometo que eu serei breve. Mas com as palavras do deputado, no reino de Deus não há coincidências, mas propósitos. E o Senhor trouxe essa palavra para todos que aqui estão. E a minha vida também, deputado, é feita de testemunhos, né? E se eu estou aqui hoje, é porque eu sou um milagre. E o salmo que eu gostaria de somente citar, 116, diz: Tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. E eu andarei sempre na presença do Senhor,
aqui na terra dos viventes. E esse salmo, ele me traz e fala justamente de alguém que esteve à beira da morte, mas que sentiu o poder de Deus, o levantar dele, e por isso vive agora com o coração cheio de gratidão e vivo o propósito de Deus. Então, eu agradeço muito a Deus, porque há momentos na vida da gente que o corpo fraqueja, o coração teme e a nossa alma ela clama por socorro. Eu vivi isso dias e noites em uma UTI, foram 40 dias, sem saber o que viria, mas sentindo que Deus estava ali ao meu lado, mesmo no silêncio. Foram 40 dias de luta, de oração, de muita lágrima e mais fé, deputado. Nunca Deus me abandonou. E foi nesse tempo que eu percebi o quanto Deus é fiel. Então, Ele me sustentou quando as forças se foram, me deu paz quando o medo tentou dominar e me devolveu a vida quando tudo parecia incerto. Então, hoje, o meu coração transborda de gratidão. Cada amanhecer, para mim, é um presente de Deus. Cada respiração minha, hoje é um milagre. Por isso eu declaro que eu viverei para andar na presença do Senhor na terra dos viventes. Coincidência nenhuma, propósito, né? O Senhor trazer essa palavra, estar aqui também, somos irmãos em Cristo. Então, que Deus abençoe sua caminhada. Mas receber o título de cidadã benemérita de Jaguariaíva é uma honra que eu guardarei com imenso carinho e gratidão. Agradeço de coração aos vereadores Dimas Alberto Correia, presidente dessa casa. Agradeço ao vereador Valdeci Cox pela sensibilidade, generosidade e reconhecimento expressos através desta homenagem. Esse título ele representa muito mais do que uma distinção. Ele é o reflexo do vínculo de afeto, respeito e compromisso que tenho com esta cidade e com as pessoas que fazem parte dela. Eu amo Jaguariaíva, sempre amarei, é uma terra abençoada. A cada projeto, a cada gesto e a cada parceria construída ao longo do tempo, busquei contribuir para o desenvolvimento de Jaguariaíva, sempre movida pelo propósito de servir com respeito, com dedicação e com trabalho. Que esta homenagem seja também um incentivo para continuar acreditando que, juntos, podemos transformar em realidades e construir uma cidade cada vez melhor, prefeito, vice-prefeito. Meu sincero agradecimento mesmo aos vereadores Dimas e Valdeci, a esta Casa de Leis, a esta Câmara Municipal, a qual eu tenho muito respeito, e agradeço a todos vocês pelas homenagens que renderam a mim na última sessão da Câmara. Eu ouvi e fiquei muito feliz e muito contente. A minha vontade era sair de casa e vir abraçá-los, né, pelo respeito, pelo carinho que eu tenho por todos vocês aqui, porque vocês representam a população de Jaguariaíva. Por isso, nós temos que respeitá-los. E eu estendo também os meus agradecimentos, claro, né, à administração municipal, em nome do prefeito Juca, do vice Reginaldo, que eu sei que tem o seu dedo nisso, e a todos os nossos secretários, pelo apoio, pela parceria ao longo dessa caminhada. Eu registro ainda o meu carinho, eu não poderia deixar de falar, e reconhecimento ao ex-diretor Silas Gerson Aires, em memória, que sempre acreditou em meu potencial. E sempre falava isso para a gente, né, Michela? Dizia ter descoberto um talento para a comunicação, era o que ele dizia. Ele tinha razão. Estamos aí. Eu não poderia deixar de agradecer, claro, a minha família, que também trilha os caminhos do rádio. Meu esposo Márcio, 40 e tantos anos de rádio, começou criança. Minha irmã Michela, 38, quase 40 também de rádio. Me inspirei em vocês, com toda certeza. Michela, que passou recentemente por uma situação difícil também é um milagre estar aqui, mas, como dizem por aí, nós somos resistentes, insistentes. E a minha família sempre esteve ao meu lado. E, claro, que eu quero agradecer minha mãe, que está aqui, né, todos eles que foram tão importantes no meu processo de recuperação e que foram as pessoas que mais me alicerçaram, que me deram todo o carinho, e uma cidade toda que orou por mim, por isso que eu estou aqui hoje. E agradecer, sobretudo, a Deus, que me concedeu o dom da vida.
após 4 anos e meio, quando enfrentei um dos momentos mais difíceis da minha história, um grave episódio de Covid que me levou a permanecer 40 dias na UTI. Hoje, eu posso estar aqui viva, graças a Deus, celebrando essa conquista. Para finalizar, eu gostaria de dizer que esse título ele não é apenas uma homenagem à minha trajetória, mas também é um incentivo para que eu siga em frente. Eu continuo dedicada à comunicação e continuarei sempre à minha cidade e ao serviço comunitário. Afinal, eu não paro por aqui. Quem sabe, no futuro, eu possa ainda assessorar um grande deputado, ou até mesmo chegar aí a assessorar um presidente da República, por que não? Porque enquanto houver fôlego de vida em mim, haverá também sonhos a serem realizados. Meu muito obrigada a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Faremos a chamada dos vereadores, prefeito e vice-prefeito para procederem ao uso da palavra. Ao serem chamados, poderão se locomover até a tribuna ou falar do seu próprio local. Com a palavra, o vereador Adilson Passo Félix. Amigo presidente, companheiros vereadores, amigo prefeito José Slobodá, amigo chefe, vice-prefeito Reginaldo Cherubim, deputado estadual Alisson, amigo também, amigo deputado federal Toninho, os secretários aqui presentes, a nossa primeira-dama, secretária de Desenvolvimento Social, a CREA, secretário de Meio Ambiente, amigo Divael, secretário de Comunicação, o Léo, diretor do Instituto Federal, Paulo, com toda a sua equipe aqui, presidente do IPAS, nosso pastor Valdemir, pastor Daniel, o ex-vereador funcionário do prefeito Juca, o Matheus, assessores da Câmara, amigo Faísca de Araputi, vereador-presidente da Câmara de Tomazina, os radialistas presentes, o Márcio Chimíguio, o Nelson, a minha esposa, minha filhinha Eloá, que está ali, a nossa grande jornalista também, uma menina que nasceu de novo, a Carla Priscila, com toda a sua família, Cleófas, nosso técnico legislativo, que sempre está nos assessorando aqui na Câmara, toda a população de Jaguariaíva e todos que estão aqui, que com certeza vão nos ouvir através da rádio, através da internet, dizer que é um privilégio muito grande eu estar aqui também como vereador e apoiando a administração da equipe Juca e Reginaldo. Estou de vereador desde 2004, fui vice-prefeito também por ordem do Juca, que eu era presidente da Câmara, mas era um vereador praticamente eleito, mas porque ele exigiu e me colocou como vice. Fiz um trabalho, mas nesta eleição que teve, eu deixei o outro lado e vim apoiar o Juca novamente. Porque por saber da seriedade que ele tem, da educação que tem com as pessoas, nunca maltrata ninguém. Como falou o deputado Toninho aqui, que a educação vem de Deus. Deus ensina a gente a caminhar
direito por linhas tortas. O Toninho deu uma lição da Bíblia aqui, que às vezes as pessoas têm alguém que tem até uma vergonha de falar o nome de Deus, mas eu, como nós aqui, não temos, porque sabemos que Deus que criou todos nós e nos sustenta, e por isso nós temos que segui-lo e acreditar na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Como diz lá em Lucas 9:26, que se alguém se envergonhar das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do Pai e dos santos anjos. Então, por isso é que nós temos que seguir administrando, lutando, trabalhando, fazendo bem, sem olhar a quem, e sempre pensando naqueles menos favorecidos, naquelas pessoas que às vezes são chicoteadas, mas tem que ter alguém para defendê-las. E por isso nós estamos aqui, para defender e fazer de tudo para o nosso irmão. O deputado Toninho, eu estou, acho que uns 10 ou 15 anos, frequentando o gabinete dele, do Alisson. Grandes emendas trouxeram também para o nosso município. Ônibus para a educação, ônibus para pai, emendas do PAB para a saúde, emendas para a agricultura, que tem máquinas trabalhando aí, no sertão, na cidade, favorecendo os nossos pequenos produtores, que no mandato passado estava difícil, por causa que eu era o secretário da Agricultura e tinha que trabalhar com recursos que vinha do Toninho. Mas hoje não, hoje o prefeito liberou as secretarias para ajudar os nossos pequenos produtores, arando terra, fazendo esplanado para casa, fazendo estrada. Por isso, prefeito, que vocês têm com o Reginaldo um grande respeito pela nossa população, que venceram essa eleição com 5.000 votos na frente do segundo colocado, por ser pessoas humildes, comprometidas com os cidadãos e com o nosso povo aqui de Jaguaraíva. Também fui presidente da Câmara várias vezes aqui, como o Marquito também foi. Aqui na sessão da Câmara não tem um dia das sessões que não saia o nome do Toninho. Pelo menos da minha boca, sai confirmado pelos demais vereadores que estão aqui. Então, a gente vem fazendo um trabalho grande no município. Também sou funcionário público, como motorista de caminhão, mas estou ali na secretaria do vice-prefeito, atendendo tudo que ele manda, porque sou bem mandado, o que você mandar fazer, eu estou batalhando aí, Reginaldo. Mas é isso, meu povo. Fico feliz e alegre por estar aqui. Ainda amanhã vai lançar a ordem de serviço do Instituto Federal de um refeitório que é para ser um restaurante cidadão, né, professor Paulo? Similar aos demais que tem no Paraná, que atende nosso povo com comida subsidiada. Então, é um trabalho, como tem mais deputados que apoiam o município aqui, mas eu tenho um caminho que não tem como a gente não ajudar o Toninho, porque a gente chega lá e abre o portão da casa dele e entra lá e almoça na casa dele. Então é difícil, por causa dessa amizade que tem. Mas muito obrigado e que Deus abençoe a toda a nossa população de Jaguaraíva, os que estão aqui, prefeito, vice-prefeito e secretários. Se eu esqueci o nome de algum, que me desculpe, mas todos somos irmãos e trabalhamos por um objetivo só, que é o bem da nossa cidade. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Com a palavra, o vereador Alencar.
Cumprimentando o prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, aos demais vereadores, cumprimentando o deputado federal Toninho, cumprimentando o deputado estadual Alisson, também cumprimentando a primeira-dama Cleia, secretário Divael, secretário Léo, ao diretor e a todos à frente do Instituto Federal, meu cumprimento. Cumprimentar todos os funcionários da Câmara, a população, a Carla, seu esposo, toda a sua família, Creófas, nosso amigo do dia a dia, está todo dia aqui, e a toda a sua família. Meus cumprimentos a todos. É emocionante estar aqui nesse dia, entregando um título a todos os homenageados, falando principalmente da Carla, que é uma voz conhecida em toda a região, Carla. Tua voz calma e você simpática, dedicada, profissional, excelente, que vem conquistando durante anos a nossa cidade e a nossa região. Você que faz um belíssimo trabalho na rádio e na parte pública, trazendo uma comunicação entre o público e o poder. Isso é importante. Parabéns e essa homenagem. Eu tenho a honra de estar aqui nesse mandato entregando essa homenagem para você. Parabéns. E deixar também, deputado, meus parabéns a você, um deputado excelente, que não esquece da nossa cidade. Como o vereador Gordo falou, várias emendas que o senhor trouxe para a nossa cidade. Assim, a gente fica feliz de um deputado parceiro, isso que a gente busca, e um deputado, como o senhor, no teu discurso, um deputado de Deus, de fé. Isso é um grande exemplo para todos nós. Então, fica aqui uma alegria e os meus parabéns ao deputado, a esse grande título. É isso, parabéns a todos, parabéns aos homenageados. Forte abraço. Com a palavra, o vereador Francilei Baitala de Oliveira. Boa noite, presidente, Dimas. Boa noite, prefeito, Juca, vice Reginaldo. Em especial, nosso deputado federal Toninho, homenageado da noite, deputado Adson, deputado estadual, Carla Priscila, homenageada dessa noite. É uma alegria muito grande. Primeira-dama Cleia, secretária de Desenvolvimento Social, secretário Léo, pastor Valdemir, secretário de Meio Ambiente Divael, todos os diretores e assessores nossos aqui da Câmara Municipal, diretor Paulo, do Instituto Federal, e gostaria também de cumprimentar o Márcio Schmigel, que no mandato passado tive a honra em dar um título de cidadão benemérito pelos trabalhos prestados, pelo grande locutor, jornalista que é da nossa Rádio Jaguariaíva, marido da Carla Priscila, né? Então, é uma satisfação muito grande. Toninho, o senhor assim tocou a sua fala, como Deus é bom, né? Deus, ele nos permite tudo, pede para nós não errar, mas às vezes nós erramos. Tudo é perfeito, mas às vezes não é perfeito. Mas nós sempre buscamos fazer o que é o de melhor. E que bom que Deus lhe colocou na política, né? Pessoa de gabarito, foi prefeito, municipalista, pessoa que sabe os problemas
dos municípios pequenos, e depois tornou-se esse grande deputado, e que eu tive a honra de estar este ano em Brasília, na Marcha dos Prefeitos. Fomos recebidos em sua casa, o senhor nos deu uma janta para nós lá, e aí a gente viu o quanto o senhor é querido com os prefeitos paranaenses. E nós estávamos lá junto com o Juca e o Reginaldo. Então, Toninho Vancho, nós, jaguarivenses, quero iniciar aqui destacando o reconhecimento do deputado, que recebe esse título de cidadão honorário do município de Jaguariaíva. Esta homenagem representa o agradecimento de toda a nossa comunidade pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. O deputado tem sido um parceiro constante de Jaguariaíva, sempre atento a nossas demandas e contribuindo para o desenvolvimento da cidade. É uma justa e merecida homenagem. É alguém que, mesmo não sendo jaguarivense de nascimento, tem demonstrado um verdadeiro compromisso com o nosso povo. Parabéns a Adilson Gordo, nosso vereador e ex-vice-prefeito, que sempre teve ao seu lado este grande deputado aí. E eu sempre acompanhei o Toninho, trazendo recurso aqui para Jaguariaíva. E até no mandato passado, eu era diretor junto com o meu secretário, Adilson, e eu sei do recurso que o Toninho trouxe, e o Adilson era secretário e vice-prefeito na época. E, Toninho, você é um jaguaraíva, é um cidadão jaguaraivense nato. Obrigado pela tua presteza e por tudo que você faz por nosso povo. Parabéns para você, viu? Muito obrigado mesmo. E também, falar de Carla Priscila, o que vamos dizer? Uma pessoa tão querida, primeiro por Deus, né, Carla? Nasceu uma primeira vez lá, quando era pequenininha, aí teve esse problema do Covid que muita gente passou, e você passou seus 40 dias lá, internada, nós em oração, e às vezes eu conversava com o Márcio, com os seus parentes, com o Cleófas, e nós vamos fazer oração, vamos pedir a Deus, e lá, pela quarentena, a Carla se acordou, e vamos de volta para Jaguariaíva. E está aí. Carla Priscila, que o título de cidadã benemérita de Jaguariaíva, a Carla é uma profissional exemplo, que há anos se dedica com carinho e competência à comunicação local através da Rádio Jaguariaíva, sempre disposta a colaborar com a comunidade. Ela desempenha um papel essencial na divulgação das ações do município e também, junto a esta Casa de Leis, conduzindo com profissionalismo o cerimonial de diversas audiências públicas e oficiais. É, sem dúvida, uma homenagem mais que merecida, uma mulher que representa com dignidade o espírito de serviço dedicada por nossa querida Jaguariaíva. Parabéns ao Dimas, ao Valdeci, que prontamente lhe fizeram essa justa homenagem. Carla, Deus abençoe grandemente e continue sendo essa nossa mulher de fibra, de reportagem, da fala na rádio, enfim, da onde que nós não conhecemos esta profissional. É Jaguariaíva. E quero, nesta noite, seja marcada pelo reconhecimento, pela gratidão e parabéns, deputado Toninho e Carla, por tudo que representam por nossa cidade. Deus abençoe e nosso muito obrigado.
Com a palavra, o vereador José Marcos Peça Filho. Boa noite a todos. É difícil, né, você falar depois de 3, 4. Você já não tem mais o que falar, porque, né, a locução de quem já usou a palavra já falou tudo que aqui a gente gostaria de falar. Mas não tem como a gente deixar, né, prefeito? Quero aqui, antes de mais nada, agradecer ao presidente da Câmara dessa casa, a Legislativa, vereador Dimas, demais componentes da mesa, Valdeci, vereador Adilson, Alencar e demais companheiros vereadores que se fazem presentes. Agradecer ao prefeito municipal, Jucas Obodá, ao vice, Reginaldo, em nome da primeira dama e secretária do Desenvolvimento Social, Cleia, estendo aos demais senhoras aqui presentes. E, da mesma forma, quem agradecer aos diretores da nossa saúde de Jaguariúna, Cleito e o Jean, eu estendo aos demais presentes, senhores vereadores, presidente de Câmara, que estão aqui, né, de outros municípios, nosso querido pastor Valdemir. E não posso deixar de agradecer também ao Nelson, sempre de forma voluntária, né, cobrindo todos os nossos eventos, né, prefeito? Confesso que a gente se sente um pouco com inveja, gordo, mas feliz por essa homenagem feita. E no mandato passado, né, o deputado veio a lembrar ali quando comentei com ele, o Adilson, a gente costuma falar de gordo, né, havia me feito um pedido se eu poderia conceder, né, a Câmara aqui para receber o senhor. E assim a gente o fez e teve o maior prazer de recebê-lo, né, gordo, numa reunião que tivemos na presidência hoje, que é do nosso amigo Dimas. E confesso, né, que em todas as sessões que fazemos na Câmara Municipal aqui de Jaguariúna, em nosso cerimonial, nós abrimos, né, gordo, presidente, com uma oração. E hoje não foi esquecida, não, porque o senhor fez por nós. Né? Sempre é feito pelo vereador Adilson, sempre é feito pelo vereador, primeiro secretário Valdeci, ou por um representante, como está aqui o pastor Valdemir, religioso, seja, né, católico ou evangélico. E o senhor fez por nós hoje. Né? E eu sempre falo aqui, a felicidade ela faz, como o senhor falou no seu discurso, a felicidade ela faz ser doce, né? Como a dor faz você ser humilde, é o que o senhor é, e a gente vê no senhor a humildade extrema, né, gordo? A luta faz você ser forte, o sucesso faz você brilhar, mas somente Deus faz você prosseguir. Prosseguir, prefeito. Não é isso? Não é isso, Cleia? Deus é que faz nós prosseguirmos. E muito brilhantemente, assim, no seu discurso, era isso mesmo que a gente queria ouvir do senhor. Não era de maneira diferente o seu discurso. Até porque tudo o que o senhor fez por nós, jaguarivenses, está aqui o prefeito municipal, o vice, e muito bem, né, de forma brilhante, essa homenagem feita pelo nosso segundo secretário, Adilson Paulo Félix. Sempre escutei aqui, de vários mandatos atrás, ele comentou de 12, não sei se é até mais, gordo. Sempre o Adilson, e no mandato passado, o Matheus, o filho dele, que foi vereador, vice-presidente comigo, juntamente com o Dimas aqui, também na reeleição, o Valdeci, né? Sempre escutamos, eu escutei, sou testemunho, né, de que o Adilson sempre dizia assim para mim, segunda-feira eu vou em Curitiba ver o Toninho Vanche.
e não foi diferente com o Matheus também. Então, a gente agradece, não nós, para nós, deputado, nós agradecemos ao senhor pela cidade de Jaguaraíva, né, em nome do prefeito hoje, do Bodar, vice Reginaldo Cherubim e demais vereadores dessa casa legislativa. Nós agradecemos ao senhor pela comunidade jaguarivense, por tudo que o senhor trouxe e está trazendo por nós. Agora mesmo, recentemente, conversando com o Gordo, né, já foi lançada a ordem de serviço do refeitório, e quero aqui agradecer, lembrando ao nosso querido professor, né, do Instituto Paulo, que está saindo agora o refeitório, né, e esse instituto tem, né, contribuído muito com o nosso município de Jaguariva. Meu neto estudou lá, hoje é servidor público, como o Gordo, né, e a primeira nomeação, me permite, prefeito, até lembrar, me chamou em seu gabinete, dizendo para mim, porque ele passou no concurso público, a primeira nomeação feita pelo prefeito Jucas Obodá foi pelo meu neto, que estudou no Instituto Federal, aqui de Jaguariva. Mas, então, é isso, deputado, a gente fica extremamente, né, feliz e me perdoem eu falar nesse momento, mas é muito importante, e nós falamos em sessões anteriores, essa questão do ano que vem, o ano político. Me perdoem falar nesse momento, nessa sessão solene, mas um momento propício também, do reconhecimento, porque nós pensamos também em nós, né, que a população tenha o reconhecimento pelo trabalho que a gente faz. E nada mais justo do que a gente também divulgar, como eu sempre divulguei, não apoiei o senhor, mas o Gordo é testemunho de quanto falei do que o senhor sempre tem feito pelo município de Jaguariva. Então, nada mais justo do que a gente sempre divulgue isso e que a população nos ajude a trilhar o caminho que Deus fez para o senhor, tirando os espinhos e sempre sendo vencedor na sua vida pública. Então, que Deus lhe abençoe sempre, muito obrigado. E seu filho, tenho certeza, né, do orgulho que tem de ter o pai que ele tem, né, e está seguindo os seu caminho, e a gente vê aí, né, pelo sucesso dele, hoje representante na esfera estadual aqui, né, na Assembleia Legislativa, e eu sou do seu partido, por coincidência, do PP. Então, muito obrigado, deputado. Que Deus abençoe. Gordo, parabéns, e obrigado a todos os vereadores que fazem presente na aprovação dessa honrosa, né, esse honroso título merecedor. Agora, falar, como eu costumo falar, né, Cleófas? Parente, da minha parente, porque a Carla é minha prima, né, porque a minha mãe é prima do pai do saudoso Calil, minha mãe é Fadel, né, são primos legítimos de primeiro grau. Do Farid, do tio de vocês, que era muito ligado com meu tio, né, irmão da minha mãe, que foi deputado estadual aqui, doutor João, era médico, Calil, Fadel, que ganhou, desculpa eu até desviar um pouquinho a minha locução aqui, meu discurso, do ex-governador Ney Braga, que era militar, quando saiu deputado lá onde ele nasceu, na Lapa, prefeito. O meu tio ganhou dele lá, porque o meu tio era médico do Hospital de Tuberculose na Lapa. E ele ganhou como deputado, ganhou do próprio filho da Lapa, que era o Ney Braga, que foi ser depois, né, governador do Estado. E fico feliz, né, agradecendo a esse reconhecimento pelo presidente da Casa, Dimas, pelo secretário também, Valdeci, e chega, né, não precisa você pedir, né, e nem você divulgar, como o nosso deputado Toninho Vancha aqui, nunca divulgou o que ele mandou para nós, sempre foi divulgado por nós e principalmente pelo nosso querido amigo Adilson, né, e você, Carla, da mesma forma, né, com teu esposo, o Márcio. Quantas caminhadas, né, Márcio? Vocês são decanos da Rádio Jaguariva.
né, a Michele da mesma forma. E eu lembro de uma passagem que você ouviu falar aqui, né, Carla? Que nós fomos receber de forma emergencial o cantor Sérgio Reis, Juca. E fomos receber ele lá, Reginaldo, lá em Araputi, quando tinha o aeroporto. Ele veio com um bimotor, né, um aviãozinho bimotor. Fomos receber e viemos com ele aqui, fizemos, né, um tablado ali em frente hoje da Casa da Cultura, né, Márcio? E a Carla e a Michele, mocinhas ainda, fazendo já o cerimonial, né? Da mesma forma que você fez ontem, que você fez hoje, né, com a festividade brilhante do prefeito, do vice-prefeito, da CLEA, principalmente da iniciativa da primeira-dama, né, com relação a valorizar as pessoas de maior idade, que contribuíram, né, já contribuíram muito, como no discurso do prefeito falou, por nossa querida Jaguariúna, nada mais justo do que também retribuir. Não é isso, Cleia? Para eles, de tudo que fizeram por nós. E isso já ficou, né, dentro do calendário, né, prefeito, como o senhor falou. Então, Carla, fico feliz, né, por esse título a você, a tua querida mãe, a teus familiares, a todos vocês, o Legate, a Michele, as turquinhas aí, né? Somos patrícios, somos libaneses, né? Por parte de família. Então, gente, muito obrigado e desculpa um pouco, né? De desvirtuar no nosso discurso aqui, mas de forma gostosa, né, à vontade. Hoje nós temos aqui nosso técnico legislativo, irmão também, né, está homenageado, Cleófas, doutor Cleófas, advogado, né, e que nos auxilia bastante, né, de forma profissional, como você também é, Carla, em tua profissão. Então, parabéns a vocês, homenageados, a você, ao nosso querido deputado, e aos que homenagearam a vocês, e todas as pessoas que estiveram aqui, né, nessa festividade maravilhosa. Obrigado. Com a palavra, o vereador Marcos Francisco Ribeiro. Boa noite a todos, boa noite, presidente, prefeito. Aqui eu vejo 2 prefeitos sentados juntos ali, deputado. Então, aqui em Jaguaraíva, nesse mandato agora, eu me orgulho muito de falar que nós temos 2 prefeitos aqui em Jaguaraíva, lutando pela essa população nossa jaguaraivense, sertaneja, né? Então, quero agradecer ao público presente, aos ouvintes da Rádio Jaguaraíva, né, o diretor Paulo, sua equipe, né, primeira-dama, ex-vereadores, secretários, nosso amigo Creito, qual vem desenvolvendo um trabalho belo, belíssimo, né? Então, que você continue, Creito, também, né, atendendo o nosso povo com esse carinho, essa dedicação. Então, agradeço aqui todos os companheiros, né? E você, Adilson, né, por ter, meus parabéns para você por, né, ter feito essa homenagem ao deputado. Então, deputado aqui estadual também, né, Alisson, obrigado pela presença. Então, o Dimas, Valdeci Coque, também pela homenagem a Carla, uma pessoa, há pouco tempo que eu estou nessa caminhada aqui, mas aprendi a admirar, né, e desejo todo o sucesso do mundo, muita saúde para você por essa dedicação que você tem em seu trabalho. Então, são essas minhas palavras. Quero agradecer aqui também o prefeito, vice-prefeito, pelo apoio que tem nos dado lá no Jangai, né? Em nome da população sertaneja, meu muito obrigado a todos. E que vocês continuem atendendo nós com esse carinho, essa dedicação,
que quando a gente precisa falar com vocês, não tem tramela. É isso. Então, muito grato de estar junto com vocês nessa caminhada aí. Meu muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Reginaldo Faria. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, prefeito, vice-prefeito, meus colegas vereadores, aqui nosso secretário, Tivael, nosso companheirão, e os demais presentes, primeira-dama, dona Cleia, aí o Leopoldo, tem bastante amigos aqui, o pessoal que acompanha o deputado aí, também está lá o Creito. Creito, Deus abençoe você também pela presença. E ali também o Márcio com a Carla, né? E a gente acompanhou muito eles pelo rádio, né? Rádio de pilha, lá no sertão, ouvindo lá, né? O Cabocrão, Márcio. Então, a gente quer falar desse trabalho aí deles, né? Então, esse dia mesmo eu comentei com a Carla, vamos ter que fazer umas homenagens para vocês aí, meus vizinhos. Deus abençoe muito. E o deputado, deputado Toninho e o Alisson, né? Eu já conhecia eles porque eu era filiado no PROS, né? E daí fui candidato aqui em Jaguaraíva também, sempre o Juca com o Adilson foram um dia lá em casa, eu até pedi, né, que eu queria me filiar num partido aí, porque fazia umas lives falava mais que papagaio, né, como diz o povo. Então, me filiei no PROS ali, e daí concorri à eleição, não consegui me eleger. Aí um dia o Adilson apareceu lá em casa, né, e falou assim, tem uma proposta para te fazer, você não quer ser candidato a deputado? Aí minha esposa estava fazendo uma janta para nós, a panela caiu da mão, mas eu sei que você é candidato a deputado. É uma missão meio difícil, né? Mas eu trabalhava numa empresa sem GES ali, então foi bem complicado. E daí fui conhecer o deputado lá, aí ele olhou para mim, gostei, está aprovado, vai ser candidato aí. E eu fui, na fé e na coragem, porque a gente é movido a desafios, não pode temer. Eu, dos 13 anos, me criei numa fazenda que era 500 arqueiros de terra, eu ficava cuidando ali para o fazendeiro, dos 13 anos, e eu, ficava sozinho lá, sabe? Então, tinha essa coragem, pensei, vamos que vamos. E daí começamos ali o período da campanha, e aí que veio a dificuldade, porque o meu superior da empresa, né, já foi uns camaradas lá, e já falaram para ele, Reginaldo, está envolvido com política aí. E eu precisava do trabalho, né, porque a gente sustentava a família, né. E daí ele ficava sondando eu no celular, né, será que não está mexendo com a política? Eu ficava desconfiado, né? Mas eu precisava fazer minha política. Aí a única solução, a minha esposa me ajudou bastante. A minha esposa, eu falei para ela, é você que vai ter que pedir voto aí, porque eu tenho que trabalhar, né? Eu vou ter que trabalhar aí, no final de semana eu faço eu tinha um personagem na internet, né? Faço meu personagem aí para ajudar eu e o Toninho, né? E vamos que vamos. Então, ela pegava o ônibus, ponhava os papelzinhos, né, que era casadinha, né, ali o santinho meu e do Toninho, ela pegava, ponhava na bolsinha, pegava o ônibus lá do sertão e vinha para a cidade pedir voto. E vinha pedir o voto ali. E, graças a Deus, eu consegui pegar 600 votos aqui em Jaguaraíva, só na fé mesmo, sabe? E eu lá no sertão, na urna lá, acho que tem uns 240 votos na urna lá do povo do sertão. Eu peguei 79 votos, o Toninho pegou 79 votos. Graças a Deus. Então, e eu vi o Adilson lá no gabinete do Toninho,
conversando com o Toninho liberando as emendas, né? Naquela época era um trator, né, que estava para vir para cá. Então, como diz, a gente lutou, mas valeu a pena, não por mim, mas pela população jaguaraíva, né? E hoje a gente sente essa alegria grande que Deus proporcionou esse momento da gente estar aqui, né? Tudo que nem o Toninho falou, na fé, é tudo na mão de Deus, né? E a gente se sente emocionado, né? Porque igual o nosso prefeito que eu tenho aqui, desde de piá lá, tem meus vídeos lá ajudando ele ali no YouTube, né? Depois que faleceu o Barone. E estamos até hoje aí junto aí na caminhada. Então a gente só tem a agradecer a Deus. E a todos vocês que estão aqui, é porque Deus queria que todos nós estivéssemos aqui hoje, para celebrar esse momento na vida de cada um. E que cada um, seja o prefeito, seja o vice, seja os vereadores, seja o deputado, porque Deus capacitou, porque sabe que tem, sabe fazer. Tá bom? Que Deus venha abençoar muito vocês, todos aqui compareceram aqui. Tá bom? Com a palavra, o vereador Valtci. Peço licença para falar daqui mesmo. Saúdo com respeito o deputado federal Toninho Vancher e o deputado estadual Alisson Vancher. O senhor prefeito, o vice-prefeito, os nobres vereadores, assim como os familiares, amigos, convidados e todos que nos acompanham nesta noite tão especial. É com muita honra que participamos desta sessão solene para homenagear a senhora Carla Priscila Fadel Schmigel, que hoje recebe o merecido título de cidadã benemérita de Jaguaraíva. A senhora Carla é uma figura querida e respeitada por todos nós. Como radialista, a sua voz já faz parte da história do nosso município, sempre levando informação, cultura e a proximidade às pessoas. Sua atuação no rádio é marcada pela seriedade, sensibilidade e compromisso com a comunidade. Também como servidora pública, Carla demonstra dedicação, ética e cuidado com o bem coletivo, servindo a população com responsabilidade e humanidade. Esta homenagem reconhece uma trajetória sólida, construída com trabalho, respeito e amor por Jaguaraíva. Uma história que inspira e engrandece a todos nós. Para finalizar, peço licença para deixar uma citação breve que acredito que se encaixa muito bem nessa ocasião. Quem fala com o coração jamais fala sozinho. Que as palavras de Carla Priscila, ao longo dos anos, tenho sempre falado com o coração, e que esse reconhecimento desta casa fortaleça ainda mais a sua caminhada. Parabéns, Carla Priscila. Que este título de cidadã benemérita seja apenas um dos muitos reconhecimentos que ainda virão. Obrigado. Parabéns, Carla. Também nessa noite especial, temos também a honra de prestar uma merecida homenagem ao deputado federal Toninho Vancher, que hoje recebe o título de cidadão honorário de Jaguaraíva. O deputado Toninho tem sido um verdadeiro amigo do município, um parceiro que reconhece de perto as necessidades da nossa população e atua com firmeza e sensibilidade para trazer resultados concretos. A sua atuação parlamentar é marcada por responsabilidade, diálogo e compromisso com os municípios do Paraná, Jaguaraíva em especial. Tem sido beneficiada por diversas emendas parlamentares, viabilizada por seu mandato e investimento que chegarão em momentos importantes e que continuam contribuindo com a saúde, a infraestrutura
é a educação e o desenvolvimento da cidade. Como costuma dizer o próprio deputado, política se faz ouvindo as pessoas e desenvolvendo com trabalho. E é exatamente isso que o senhor tem feito, deputado. Ouvido, atendido e contribuído com a nossa cidade de forma contínua e generosa. Hoje, ao receber o título de cidadão honorário de Jaguaraíva, o senhor passa a fazer parte oficialmente dessa cidade, da nossa história, uma história que o senhor já ajudava a escrever, e com ações e compromisso. O deputado Toninho Vancher, o nosso muito obrigado por sua dedicação e por caminhar ao lado de Jaguaraíva. Esta homenagem é justa e sincera e representa o reconhecimento de toda a nossa comunidade. Parabéns e seja sempre bem-vindo como cidadão jaguaraivense. Muito obrigado. Antes, quando o deputado falava da palavra de Deus, eu me lembro da primeira reunião que eu fiz, qual o Juca, o prefeito, estava junto. Na primeira reunião que eu fiz, era na pandemia, e o povo andava de máscara, e estava, igual a Carla falou, talvez até ela, nesse momento, estava internada na UTI lá. E daí, na primeira reunião, eu fui lá, né, não sabia, já até hoje não aprendi a falar direito ainda, mas aquele tempo ainda era pior ainda. E daí, quando eu tive a oportunidade, que o Juca falou, ó, o dono da casa fala primeiro. E eu fui lá e cumprimentei o povo com a paz do Senhor. E daí, no outro dia, alguém perguntou para mim, como que você cumprimentou com a paz do Senhor? Eu falei, é que você não conhece a paz do Senhor. Quando nós temos a paz do Senhor, nós temos tudo que precisamos, não precisamos mais nada. Então, a sua palavra hoje veio de encontro. E ali, eu pude admirar, porque o deputado chegou aqui e falou do amor de Cristo. E o maior bem que nós podemos falar é do amor de Deus. Muito obrigado. Eu vou conceder a palavra ao deputado Alisson, que faça aí um breve discurso, um breve comentário. Primeiramente, boa noite a todos e boa noite a todas. Cumprimentando aqui ao presidente Dimas, ao meu amigo vereador Adilson Gordo, a todos os vereadores que estão aqui presentes, a todos os presentes, ao prefeito Juca, seu vice, ao deputado Toninho, também a Carla, que também foi homenageada. É um momento importante de reconhecimento, de reconhecer o trabalho que foi feito, reconhecer a importância que tem para a cidade. E eu, falando aqui como filho do Antônio Vancher, do deputado Toninho, eu me sinto muito honrado de ver o carinho que as pessoas têm com ele no estado do Paraná. Às vezes as pessoas não compreendem o que é o título de cidadão honorário, qual que é a importância de você dar um título para uma pessoa, e eu digo para vocês, a importância é muito grande, porque não é sempre que você reconhece em vida aquilo que as pessoas fazem. E isso aumenta o compromisso dos cidadãos honorários, dos cidadãos aqui de Jaguaraíva, né? E também aumenta o nosso compromisso, o deputado Toninho, nosso, de estar trabalhando pela cidade, pois quando agrada alguém da nossa família, você acaba agradando a família toda. Então, agradeço ao proponente, ao Adilson, a todos os vereadores que aprovaram, e podem ter convicção de que nós estamos sempre de portas abertas para trabalhar, viabilizar mais recursos e fazer com que aquilo que seja de direito da população aqui de Jaguaraíva se concretize em obras e investimentos para a cidade. Então, contem sempre com a gente e muito obrigado por essa homenagem. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Reginaldo Churumbim, vice-prefeito municipal. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o nosso prefeito Juca, cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, nosso vereador Dimas,
estender meu cumprimento a todos os vereadores, cumprimentar o deputado homenageado Toninho Vanches, seu filho Alisson, deputado estadual. Quero cumprimentar a primeira-dama Cleia, secretária, nossos secretários, nosso historiador aqui, Rafael Pumin, cumprimentar o senhor Paulo, diretor do Instituto Federal, cumprimentar a Carla e seus familiares, o Márcio, o Cleiton, todos os presentes. Deputado, depois de um pronunciamento que mexeu com todos nós, eu gostaria de dizer o seguinte: se Deus o colocou na política, Ele também designou alguns fiéis escudeiros para acompanhá-lo nessa trajetória. E um deles o acompanha há 15 anos, carinhosamente chamado por nós aqui de Adilson Gordo. E é essa sua fidelidade, Gordo, que faz com que nós sejamos agraciados e contemplados todos os anos com as emendas e os recursos do deputado Toninho. Seja papai, seja na saúde, na educação, nós estamos há 15 anos sendo agraciados com seus recursos. Somos gratos, tenha certeza disso. Peço sempre a Deus que Ele continue a iluminar a sua trajetória, que você possa conquistar cada vez mais fiéis escudeiros como o nosso Gordo. Muito, muito obrigado por tudo que o senhor faz por nós. Já fui diretor, já fui presidente da APAI, e nós sabemos, quando uma entidade recebe um veículo de transporte escolar adaptado, o quanto significa para uma entidade apaiana. Quero também, Carla, falar da Carla. É fácil, né, Carla? A Carla da rádio. É assim como nós a chamamos, a Carla da rádio. A Carla que parou Jaguariaíva em orações quando esteve internada. A Carla que entra em nossas casas todos os dias, através da Rádio Jaguariaíva, animando, incentivando. A Carla que torna os nossos protocolos tão fáceis, né? Que quebra toda aquela tensão. A nossa Carla, a Carla de todos os dias. Eu fico muito feliz com essas homenagens, porque é o momento que a gente tem de reconhecer a importância de cada um de vocês na nossa história. Que Deus abençoe grandemente todos vocês. Muito obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo senhor José Slobodá, prefeito municipal. Boa noite a todos. Prometo que vou ser bem breve, né? Já estamos meio adiantados. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente da Câmara de Vereadores, vereadores aqui presentes, o Dimas, né? Nosso vice-prefeito Reginaldo, toda a população nossa presente aqui na Câmara, nossos secretários, ex-vereadores, Paulo, nosso diretor do Instituto Federal, que amanhã, junto com o deputado, né, e esse é o trabalho, né, que faz valer a pena, estaremos assinando a ordem de serviço do Restaurante Popular. E quero cumprimentar aqui especialmente os nossos dois deputados, o Alisson, Toninho Vancher, né, muito obrigado por tudo que tem feito pelo nosso município de Jaguaraíva. Cumprimentar aqui a Carla, toda a sua família. E como é bom ver a Michela de volta aqui, né, Michela? Meio mascaradinha, um pouquinho, escondidinha, mas daqui a alguns dias ver você na nossa rádio Jaguaraíva também, né, vai ser um momento emocionante. Assim como a Carla nasceu 2 vezes, a Michela também. É a história de vida, né, da família, né? Mas quero dizer que a homenagem que você recebeu hoje é muito merecida. Pessoa
humilde, que está sempre junto conosco, né, nas melhores notícias e nas piores também, né, do nosso município, faz parte, mas sempre presente com a sua voz, o Márcio, né, Márcio? A Rádio Jaguaraíva hoje se resume a Carla e o Márcio, e nós que vamos lá na sexta-feira fazer o nosso Fala Prefeito, né, Léo? Então, sim, muito merecida a tua homenagem. Mas aqui eu quero dar um testemunho também do trabalho. E quando o deputado falou aqui que tudo é por Deus, né, deputado? Isso a gente sente isso, né? A nossa vida é por Deus. A Carla renasceu, né, depois de 40 dias na UTI por causa do Covid, foi por Deus. A Michela aí com o transplante dela agora é por Deus. Mas o Toninho, né, o deputado Toninho, é um deputado assim que eu aprendi a respeitar muito, porque eu vejo o trabalho dele, a humildade. Não é de varde que ele é o líder da bancada dos deputados federais, são 30 deputados federais, tudo cobra, né? Um mais melhor do que o outro, mas o deputado Toninho é o líder de toda essa bancada federal. Eu estive lá em Brasília, até o Francilei falou, estava junto, o Reginaldo, e a gente viu o respeito que o deputado tem, tanto da bancada dos deputados federais aqui do Paraná, como do governo federal, do governo do Estado. Tivemos a oportunidade até de estarmos juntos num jantar na casa do deputado, onde tinha pessoas da direita, deputados da esquerda, políticos de um lado, políticos do outro, todos com muito respeito ao trabalho que o deputado faz, né? E ele me falou ali na antessala que já é o 30º título de cidadão honorário aqui no estado do Paraná que ele recebeu, e já tem mais 2, né, 32 títulos que municípios, né, concederam a ele. Tenho certeza que outros virão, e isso é fruto do trabalho. E esse trabalho, ele só está acontecendo porque foi Deus que colocou você nessa missão, né? E assim como eu também acredito que o meu trabalho, eu nunca quis ser político, né? Todo mundo aqui sabe da história. E quando aqui nessa mesma tribuna eu assumi o mandato de prefeito lá em setembro de 2013, foi porque Deus, né, colocou nós nesse caminho. E todo o trabalho, né, é abençoado por Deus. Mas quando você faz um trabalho de político, aquela boa política, que muda a vida das pessoas, esse trabalho é muito mais abençoado, né? E amanhã, muitas coisas o deputado já trouxe aqui para Jaguaraíva, né, através do Gordo, sempre pedindo, né, Gordo? Muita coisa que já veio, mas amanhã nós seremos testemunha, amanhã às 11 horas, lá no Instituto Federal, né, Paulo? Professor Paulo, né, todos os alunos, professores, né, toda a equipe do Instituto Federal, estaremos lá presentes também, assinando a ordem de serviço para a construção do restaurante popular, que vai servir tantos alunos, né, que estudam no Instituto Federal, que terão uma alimentação muito baratinha, custeada pelo governo federal, quanto à oportunidade que nós teremos de fazer um convênio com o Instituto Federal, para que o resto da população também, né, de Jaguaraíva, possa ter acesso a uma alimentação muito mais barata, os trabalhadores principalmente, né, mas aberta a toda a população, que possa usufruir desse benefício, que é obra, porque Deus quis colocar o senhor lá naquele chamado que o senhor teve. Tanta coisa aconteceu até agora, né, e esse é um exemplo, um dos exemplos, né, que a gente pode dar de quanto o trabalho político é importante. Por isso que eu não tenho vergonha nenhuma de falar, sou prefeito, sou político, né? Corro atrás de deputado, corro atrás do vereador, corro atrás do governador. Amanhã teremos um evento com o secretário de cidades aqui em Castro, deputados também, o Moacir, que é o nosso deputado estadual, também nos representa, junto com o Alisson, né? Então, são essas coisas que Deus, acho que quis colocar na vida nossa, para fazer a diferença na vida das pessoas, né? É o trabalho, é a diferença na vida, como hoje fizemos lá um evento tão simples, né? Mas que faz tanta diferença na vida das pessoas, que foi a escolha da Miss, da melhor idade,
né, que às vezes é um ato assim, por que um baile na quinta-feira, depois do almoço, vai mudar na vida das pessoas? Mas muda muito, né, porque só a autoestima daquelas meninas que estavam ali, todas acima de 60, né, de participar, de estarem alegres, de estarem felizes, e o resto do povo que estava ali, a gente vê que o trabalho na política vale a pena, né, e é um trabalho abençoado porque muda realmente a vida das pessoas. E por isso que sempre conclamo os meus companheiros, vereadores, secretários, as pessoas do município, vamos trabalhar todos juntos, né, todos no mesmo sentido. Eleição é eleição, lado político é lado político, um é esquerda, outro é direita, um é mais bonito, outro é mais feio, mas se todos trabalharem no mesmo sentido, faz diferença na vida das pessoas, né? Então, quero agradecer muito aqui ao deputado Toninho, ao Alisson, a todos os nossos vereadores aqui, parabenizar o Adilson Gordo pela proposição, né, desse título de cidadão honorário aqui para o deputado Toninho, parabenizar o Valdeci, o Dimas pela proposição do título de cidadão benemérito para a Carla, muito merecido, e a todos os outros vereadores que aprovaram. Então, isso é o que realmente conta, fazer as coisas para mudar a vida das pessoas para melhor. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, muito obrigado. Confesso que essa sessão, estou tocando ela, mas com um sentimento bem diferente, viu? Verdade. Mas, mais uma vez, agora eu quero cumprimentar, em especial o prefeito Juca, meu vice Reginaldo, deputado Alisson, deputado federal Toninho, também cumprimentar a primeira-dama Cleia, cumprimentando a secretária, elevo meus cumprimentos a todos os secretários, a homenageada Carla Priscila, e a todos que estão presentes, né? Falar um pouquinho do deputado na qual a gente, acho que pela primeira vez conversamos, acho que o dia que eu fui em Brasília, nós conversamos bem pouco também, mas já no mandato passado, que fui vereador aqui, o Adilson, seu filho era vereador no mandato passado, já falava o nome de Vossa Excelência aqui, em toda a sessão, por frutos, né, que foram produzidos ao município. Eu sempre falo aqui na Câmara de Vereadores, para todos os colegas vereadores, né, que o objetivo nosso, todos nós, é trabalhar pelo município. Mas quando você conquista uma confiança, assim como o vereador Adilson conquistou com o deputado, se gera uma confiança muito forte. Na oportunidade que o deputado tem de enviar um recurso, pode ter certeza que o deputado vai lembrar e vai reconhecer, como tem reconhecido o vereador Adilson, o Matheus, que foi no mandato passado, enviou aí verbas ao Instituto Federal, verbas aí, mais recursos ao município, que vem trazendo aí a tempo. Isso tem um reconhecimento dessa Câmara de Vereadores aqui, tem um reconhecimento da população jaguarivense, do prefeito Juca. Então, quando se produz, é fácil de falar. Então, parabéns ao deputado pela humildade, por esse discurso falado de Deus, porque na nossa vida, primeiramente, Deus. Aí depois a gente vai lutar com a família, com os amigos, e quando Deus coloca a gente aí, como o deputado falou, colocou ele lá para conduzir no Congresso Nacional, já foi prefeito e muito mais coisas, e Deus abençoou, porque foi projeto de Deus. E nós também, assim, primeiramente Deus, e depois a gente vai lutando, tentando fazer coisas para o município, e com Deus no coração. Isso eu acho que sempre Deus, quando você coloca Deus primeiramente, sempre as coisas acontecem, vai acontecendo naturalmente e vai dando certo. Então, parabéns, deputado, que Deus abençoe. Adilson, parabéns.
Falando agora da Carla Priscila, né? Pouco, assim, que a conheço, assim, de perto, já de longe a gente já conhece há tempo, mas a gente vê como Vossa Excelência conduz, quando é um evento, todos os lugares que a gente vai, é com carinho, é o trabalho que você vê que sai do coração e feito com amor. Então, até como disse, tem dedo do Reginaldo também nessa homenagem. Mas confesso que essa homenagem saiu do fundo do coração, com todo orgulho. Eu agradeço meu queridíssimo amigo Valdeci e todos os vereadores, essa Casa de Leis, por aprovar Vossa Excelência, cidadã benemérita de Jaguaraíva. Agradecer o Cleófas aqui, seu irmão, pessoa aqui que estamos trabalhando junto, pessoa que desenvolve um serviço de servidor público que também só tenho a agradecer. Também sua irmã Michela, que Deus abençoe sempre, já, graças a Deus, Deus já deu a vitória. Cleófas, na época, eu me relembro, preocupou muito com isso, e Deus já deu a vitória. Mas é isso, gente. Parabéns, Carla, que Deus continue abençoando Vossa Excelência, que continue essa pessoa ótima. Muito obrigado. Até me perdi aqui, você acredita? Está vendo? Mas eu já acho aqui. Excelentíssimo vereador aí. Obrigado, está vendo? É que me emocionei um pouco mesmo, isso aí. Esta Casa de Leis tem a honra de poder homenagear pessoas de tão grande importância para Jaguaraíva, as quais contribuem para o progresso deste município. Parabéns aos homenageados. Tem algum... Quero convidar o pastor Valdemir para que faça uma oração para nós, de agradecimento, para nós encerrar essa sessão com uma oração abençoada por Deus. Boa noite a todos. Quero convidar que você curva a sua cabeça, vamos orar e ao final nós vamos fazer a oração universal, a oração que Jesus nos ensinou. Primeiro, antes também quero agradecer a oportunidade e em meu nome, em nome de todos os pastores que de repente aqui estão, parabenizar aos homenageados, aos que contribuem e sempre contribuíram para essa cidade. Vamos orar. Querido Deus, nós somos tão pobres até de palavras para te agradecer, mas eu quero te agradecer primeiro pelo dom da vida, por tudo que o Senhor já tem feito através de nós e apesar de nós, apesar de ser quem somos, mas o Senhor usa a nossa pequenez para que possamos contribuir na vida de outros, e é exatamente assim que o Senhor tem feito através até mesmo desses homenageados que aqui estão, que somam e somaram e vão continuar somando na vida e na história desta cidade. Eu te louvo pela vida deles, pela família deles. Cada um deles tem uma história, e essa história começa com o teu chamado, com o teu propósito. Então, apesar de nós, que o Senhor continue nos usando, que o Senhor continue nos dando graça. Quero já também te agradecer pela vida de cada um dos nossos vereadores,
responsáveis por representar a população dessa cidade. Te louvo pela vida do nosso prefeito, do vice-prefeito, que também são os responsáveis pela execução de tudo aquilo que é proposto para a nossa querida Jaguaraíva. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor faça de cada um de nós instrumentos pelos quais vamos abençoar a vida do nosso próximo. E que, assim como Paulo falou, que nós possamos aprender todos os dias a considerar os outros superiores a nós mesmos. Que a tua graça seja sempre sobre nós. E todos juntos oramos dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Ao declarar encerrados os trabalhos, quero, em nome do Poder Legislativo, tecer nossos melhores agradecimentos aos que acompanharam esta solenidade, assim como os homenageados, esperando sempre contar com prestigiamento hoje demonstrado para com esta Casa de Leis. Nossos agradecimentos a todos pela presença e declaro encerrado esta sessão solene. Boa noite a todos.